texto já está aí, então vou pedir você para acompanhar a leitura. Abrindo lá, abra o centro da sua Bíblia e rapidamente você vai encontrar os Salmos. Depois começa a bater nos vizinhos da direita dos Salmos, logo você vai encontrar o livro de Cantares de Salomão. No capítulo 1, a leitura do verso de número 2, e eu vou seguir até o verso de número 7. Cântico dos Cânticos, nesta ocasião especial que nós, tanto pela manhã, no café da manhã, que apenas uma vez por ano, pelo menos na igreja, né? Em casa, como disse, cada um é cada um, né? Não sei se em casa, todo dia, os maridos preparam o café da manhã, enfim, cada um é que sabe como deve organizar a sua casa, é o casal que sabe. E começamos logo cedo pela manhã, nesse dia especial de lembrança ao lugar da mulher, na terra, na igreja, o lugar da mulher no coração de Deus. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, leitura do verso 2 até o versículo de número 7. Você encontrou, amém? Diz assim a palavra do Senhor: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Ou você poderia pensar também ou dizer, melhor é o efeito do teu amor do que o efeito do vinho. É isso que sugere o texto. Verso 3: suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Também pode ser suave é o aroma dos teus perfumes, como perfume derramado, assim é o teu nome. Por isso, as moças te amam, as moças fantasiam, as moças desejariam estar casadas com você. Verso 4: leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras, ou no espaço onde se reclina o casal. Verso 11: as palavras... Não, verso 11 não. Verso 4, ainda na sequência. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Não é sem razão, de novo, que te amam. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não aguardei. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Até aí. De Cleópatra a Simone de Beauvoir. O que é ser mulher em pleno século XXI? O que é ser mulher no século XXI? Esse é o tema que eu quero, igreja, refletir com você. Primeiro, por que o livro Cântico dos Cânticos? Por que esse nome? Uma outra pergunta: será que os copistas, ou mesmo será que aqueles que organizaram a Bíblia evangélica, como vocês sabem, na Reforma Protestante, houve uma reforma também na quantidade de livros da tradição católico-romana? A Bíblia protestante ficou resumida a 66 livros. E a pergunta: será que dormiram? Será que foi na madrugada e deixaram passar o livro Cântico dos Cânticos? Porque na Escritura Sagrada, Divina, há um livro com tanta sensualidade? A resposta que foi dada, igreja, e que chegou até nós: mas é o Cântico dos Cânticos. A linguagem do Cântico dos Cânticos. Por que Cântico dos Cânticos? Porque esse é um cântico supremo. É um cântico que está acima de todos os outros cânticos. Por exemplo, um canto de alegria, um canto de poesia, um canto sobre o trabalho, um canto sobre a família, um canto sobre os filhos, um canto sobre a prosperidade, um canto sobre a pobreza. Mas esse cântico é especial e, portanto, está acima de todos os cânticos. Daí o nome Cântico dos Cânticos, porque há nessa interpretação de que é um cântico que louva o amor.
E sendo o cântico que louva o amor, ele está acima de todas as outras formas de cânticos, porque o amor é o que mais nos assemelha a Deus. Então, uma explicação aceitável. Agora, há também na tradição, que chegou até nós, que a linguagem que foi adotada no livro do Cântico dos Cânticos é a mesma, por exemplo, linguagem quando Paulo comparou a igreja como noiva de Cristo. Há uma outra tradição que diz que a linguagem de Cântico dos Cânticos é a mesma, por exemplo, em que o profeta Oséias, tendo um casamento com uma prostituta para simbolizar a infidelidade do povo de Deus com o próprio Deus. Mas, amada igreja, irmãos e irmãs, são tentativas nossas dessa fragilidade da religião humana, da gente achar que é capaz de manter a nossa santidade intacta. E não é. E mais ainda, na tradição agostiniana, da gente achar que a sexualidade é pecado. Não. A sexualidade pode ser usada para o pecado, mas a sexualidade é divina. Porque nós podemos amar por mandamento de Deus, nós podemos amar à semelhança de Deus. E a sexualidade passa a ser pecado quando, na verdade, nós passamos a imitar as coisas ruins deste mundo caído. E aí entra, por exemplo, as relações de domínio. As relações de domínio. Quando um homem, ainda que casado, legalmente casado, acha que para amar a sua esposa e para ser amado ele precisa dominá-la, essa é uma forma de amar contrariando o amor divino. Então a escolha do Cântico dos Cânticos não é porque é um livro no sentido divino, não. É um livro inspirado, sim. É um livro que nos inspira, inclusive, a repensar as nossas relações de amor. Imitar a Deus na sua relação de amor, de cuidado, de respeito, de companheirismo, e por aí vai. E por que Cleópatra, pastor? Porque é a mulher mais famosa, mais perigosa, mais poderosa de todos os tempos. Cleópatra, grega, tinha um sonho. E um sonho de tornar o Egito uma grande nação. Uma dinastia, por exemplo, dos Ptolomeus. Então perguntava o tempo todo: e o que eu tenho que fazer? Primeiro, para superar os homens, ou mesmo não ser dominada pelos homens. Segundo, o que eu tenho que fazer para não ser morta pelos meus próprios 2 irmãos, herdeiros também do trono? E o que assusta, pode passar. Quando você vai estudar um pouco, a biografia de Cleópatra, você vai descobrir que o grande enigma que cerca essa personagem é a questão sobre semelhanças da sua figura física. Como era Cleópatra? Por exemplo, há quem diga que Cleópatra, por ser grega, ou pelo menos filha de pai grego, então ela não era preta. Porque, afinal de contas, se está no Egito, na África, tem que ser preta, ou a cor da pele escura, por causa propriamente do lugar. Então há uma discussão interminável na literatura sobre que tom de pele teria Cleópatra. Ah, preta não seria porque ela era filha de pai grego. Pode passar a próxima imagem. Então você vê pessoas que nascem no Egito, passavam o tempo todo no Egito, ainda que na nobreza, por exemplo, poderiam ser descritas assim. Então diria um homem: ah, mas se fosse assim, né, galera, ninguém encara, porque a nossa cultura, poxa, mas não é uma mulher bela, passa. Pode passar. Ah, mas se fosse assim, então, opa, pera lá, né? Opa, pera lá, passa. E aí vem a pergunta para a gente não demorar nessa reflexão:
O que os homens temiam em Cleópatra? Será que era a sua beleza? Aliás, todos os críticos de cinema e mesmo de literatura dizem que ela, aos padrões do nosso tempo ocidental, não era uma mulher bonita. Mas o que temia Cleópatra nos homens poderosos de sua época? A resposta está aí: sua inteligência. Irmãos e irmãs, inclusive 2.000 anos depois, já que Cleópatra está ali no primeiro século antes de Cristo. Cleópatra VII. Aliás, Cleópatra não é um nome, é um título, como Simone de Beauvoir. E Cleópatra causava medo, pânico nos homens, porque falava, por exemplo, 9 idiomas. Fazia política para homem nenhum botar defeito. Estrategista de guerra. Venceu muitas batalhas sem sequer estar à frente de nenhum comando militar. Juntou-se a Júlio César, o Grande. Conquistou muitos títulos, terras, propriedades. Alexandria, todas as glórias da cultura egípcia e grega e também depois greco-romana. Morto Júlio César por causa de Cleópatra, do medo que Cleópatra, morando há 2 anos, causava nos romanos. Morre Júlio César, Cleópatra se casa, ou pelo menos se junta a Marco Antônio, o maior general de guerra, inclusive muito próximo de Júlio César. Tendo filho com os dois, primeiro César, seu primeiro filho com Cleópatra será Cesário, e depois casa-se com Marco Antônio, com quem terá outros 3 filhos. E depois, numa batalha de poder, Marco Antônio é morto por Otaviano, e aí vem um momento que eu quero discutir com você, por Otaviano, e Cleópatra então vai, como você sabe da história, ou se não sabe, rapidamente digo, há quem diga que ela tenha pego uma naja, colocado o quarto na sua cama para ser picada, porque até ali Cleópatra mostrava o seu poder. Nenhum homem tirará a minha vida. Pois bem, igreja, Júlio César se encantou com Cleópatra. Marco Antônio se encantou com Cleópatra. Otaviano não. Porque, de novo, ninguém é igual a ninguém. Irmãos, irmãs, principalmente irmãos, pode passar, próximo slide. O que nos amedronta, o que amedronta o homem na mulher independente é o seu poder de escolha. É o seu poder de decisão. Mulheres inteligentes são aquelas que aprendem muito cedo a como se livrar do domínio masculino. Por exemplo, sabe que descreviam os homens que tentaram se aproximar de Cleópatra e não tiveram êxito? Vou citar alguns para vocês. No 1º século, Plutarco descreveu o romance de Cleópatra com Marco Antônio de depravado. Um outro biógrafo, Propércio, chamou-a de rainha prostituta. Ainda um outro, Horácio, monstro fatal. Lucano, vergonha do Egito. Todas descrições feitas por homens. E que, quem sabe, Ibrahim, se tivesse oportunidade, teriam se juntado a Cleópatra, que os julgou fracos, não suficientes de estarem, ou dignos de estarem ao seu lado. Homem ou mulheres assim é que metem medo nos homens, porque o que o homem gosta mesmo é de dominar. Tanto que amam citar o texto de Efésios da submissão feminina. Amam. Como vocês sabem, na tradição, nós aprendemos a perceber que, da mesma forma que Deus criou o homem com propósito, também criou mulher com propósito.
E eu vou abrir aqui uma aspa, fazer uma pausa, para fazer um comentário sobre a prática pastoral, ministério pastoral. Irmãos e irmãs, nesse equívoco masculino, por exemplo, da mesma forma que o homem cuida da sua saúde física, e na cultura brasileira o homem cuida mal da sua saúde, um homem só vai a um hospital se ele estiver morrendo. Vocês sabem disso. E da mesma forma que ele cuida mal da sua saúde, ele também tem cuidado mal da sua alma, da sua vida espiritual. Hoje pela manhã falamos, na IPI do Brasil, 60% dos 100 mil membros são mulheres. Homem acha que não vai ficar doente. Homem acha que não tem problema espiritual. Homem acha que não precisa ir à igreja. Homem acha que não precisa escutar a mulher, não estou falando ouvir, escutar a mulher. E nesses 25 anos de pastorado, irmãos, 90% dos momentos em que eu atendi pessoas no gabinete pastoral foram mulheres. E sim, mulheres casadas de 1 ano, de 10 anos, de 50 anos. Mulheres oprimidas, caladas, silenciadas. E falar da mulher, da dominação dos homens sobre as mulheres, também não quer dizer que as mulheres são sempre perfeitas, não é disso que nós estamos falando. Não. E uma outra pausa, mas pastor, por que um homem como o senhor, e aqui lembrando, a presbítera Jaqueline me ligou, eu mandei mensagem na terça-feira, lembra a presbítera Jaqueline? E aí eu falei para ela respondendo, olha, eu estou brigando ainda com Deus porque eu não sei se devo pregar aquilo que Deus está me colocando para pregar. E ela falou, não pastor, fica tranquilo. Aí no dia seguinte eu falei, até amanhã pode ser? Ela, não, até quinta-feira, porque a ideia é de fazer uma liturgia em semelhança com o dia que nós estamos reservando para homenagear as mulheres. Então, minha alma entrou em descanso quando, por exemplo, no meu primeiro ano de pastorado, nesta data, pregou aqui a minha esposa, a reverenda Alessandra. No ano passado, vocês se lembram, a presbítera Eleni, nessa mesma data? Então, depois de 2 anos, agora, quem sabe, eu tenho lugar de fala, eu posso falar. E ter lugar de fala nos remete a Simone de Beauvoir. É dela essa frase. E aí, um segundo momento, obrigado por já antecipar, esta é a fala que mais incomoda, na atualidade, inclusive, políticos brasileiros. Uma terceira pausa, por exemplo, sobre aquela história da fragilidade da fé evangélica brasileira, de achar que o mundo é sempre espiritual. Não, nós aprendemos sim com os filhos das trevas. Moisés sim aprendeu no Egito com as táticas de guerra, com a corrupção, com a falsidade, com a indiferença da vida humana. Sim, Moisés aprendeu no Egito. A igreja cristã, o Novo Testamento é doutrinado pelo grande apóstolo Paulo, que foi renegado durante muito tempo no seu apostolado. Paulo, um homem inteligentíssimo, doutor para a sua época, membro do Sinédrio, homem treinado nas letras, pregou o evangelho em 3 idiomas diferentes. E Simone de Beauvoir, com essa frase escrita no seu livro mais famoso em 1949, O Segundo Sexo, essa é a frase que rouba a cena da sua biografia. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E por que, igreja, essa frase é importante? Vou dizer no passado e também no presente. Essa frase é importante no passado, por quê? Porque Simone de Beauvoir vai dizer o seguinte, na máquina patriarcal, o masculino domina a mulher em 3 áreas fundamentais, criando uma estrutura da qual ela não consegue sair. Então dizia Simone de Beauvoir, na estrutura masculina, o homem domina a genital feminina, o homem domina o útero feminino, claro, só tem feminino,
e o homem domina o cofre. Prendeu dos 3 lados. Ele domina a máquina reprodução feminina, desculpa a expressão grosseira. Dominar o útero significa quantos filhos você vai ter, que momento você os terá, e de que maneira você vai se devotar totalmente no cuidado dos filhos, que leva sempre, ou levava sempre, o nome do homem. E a terceira forma, o dinheiro. Não tinha como sair. Então, durante séculos, milênios, Marcial, a mulher nasce, então a ideia que essa frase desconstrói, a mulher nasce para ser mulher. E o que é ser mulher? Esposa, mãe e do lar. E hoje, a mulher independente, que superou essas 3 garras masculinas, amedronta os homens. Amedronta. Deus me livre de uma mulher que não depende do meu salário. Já pensou? Deus me livre de uma mulher que não depende do meu salário. É isso que fragiliza os homens do nosso tempo. Não só do nosso tempo, mas de todos os tempos. E conversando com a minha esposa, que é pastora, ela falou assim, você está louco, você vai pregar isso? Eu falei, se eu não pregar, Deus me mata. Está me incomodando há muito tempo. Então, conversava com ela sobre esse tema. E disse assim para ela, a prova de o amor de uma mulher para um homem, uma mulher independente financeiramente, é que se ela está com você, é porque ela efetivamente te ama. Abençoou? Uma mulher, homens, me escutem. A mulher que é independente financeiramente e ela está com você casada, é porque ela te ama. Ela quer estar com você. E não porque ela está presa ao seu cofre. Percebe a diferença? Essa é a mulher a ser conquistada. Já pensou? Porque o contrário pode ser verdadeiro. Será mesmo que ela me ama? Será mesmo? Ou ela está presa a mim porque ela não tem para onde ir? Percebe a diferença? Pode passar, e eu vou resumir a nossa mensagem pedindo para você voltar. Pode passar lá para o texto de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. É isso, até aí. Volte os seus olhos lá para o texto, Cântico dos Cânticos, e num primeiro momento desta mensagem, eu quero que você repare, neste primeiro capítulo, sobre, quando disse há pouco, ainda na parte de instruções, quando falava ali da mesa, eu dizia acerca de que ninguém é igual a ninguém. Nenhuma mulher é igual a outra mulher. O casamento da sua mãe, mulher, não necessariamente é modelo para o seu casamento. As escolhas que a sua mãe fez não necessariamente são ou devem ser as suas escolhas. Até porque viveram em outros tempos, atendendo a outras dificuldades e complexidades da vida humana. E aí eu quero que você volte o olhar para o texto, pensando numa primeira divisão dessa mensagem. A paixão é fogo que embriaga, mas o amor é forte como a morte. As duas expressões estão no texto sagrado. A paixão é fogo que embriaga, mas o amor é forte como a morte. Veja no verso 2, o tanto que nos incomoda o livro sagrado, inspirado, que está aí. E a gente fica meio que, puxa, mas que difícil esse tema na igreja, tá? Mas está escrito na Sagrada Escritura. Veja só, no verso 2, beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor, ou tem efeito mais poderoso ainda do que o vinho, o teu amor. Então vamos pensar, né? Beijo, perfume, vinho, cama. Imagina, isso está no texto.
E inicialmente é o que nos move a um relacionamento entre homem e mulher. Deus nos criou assim, Deus nos criou sexuados. Muito antes do pecado, Deus disse a Adão e Eva: crescei e multiplicai. Então, muitas vezes, essa mania ingênua da igreja, da espiritualidade cristã, achar que essas coisas não são divinas e não podem. Não, essas coisas podem ser usadas para o pecado e para o mal. Mas não necessariamente. Todas essas características, beijo, perfume, vinho, cama, são simbolizadas na paixão e que é o início de todo casal. Pior seria se não começasse assim. Pior seria. Mas da mesma forma, igreja, que Deus criou homem e mulher e os mandou beijar, se perfumar, vinho, cama, ou se incomoda cama, recâmara, que é o mesmo lugar, Deus também disse: olha, o amor é forte como a morte. E aí entra a importância da gente perceber, como alma individual que cada um de nós é, sobre os lugares que cada um de nós, tanto eu, homem, quanto você, homem, ou você também, mulher, aonde você busca o seu companheiro, aonde você busca a sua companheira. É muito comum, e a isso o mundo lá fora começa a viver a experiência de paixão. Começa na paixão, então nós diríamos, começa no beijo, no perfume, no vinho, na cama. E esquece que a vida humana apenas não é isso. A vida humana é longa. E, por exemplo, de repente, a mulher que é livre do nosso tempo, que começa esse relacionamento com beijo, perfume, vinho e cama, não perguntou antes para a pessoa com quem ela está se relacionando que exemplo, que perspectiva de mulher, de esposa ele tem. E se for porventura aquela que está descrita aí mesmo em em Cântico dos Cânticos, vá lá comigo, no capítulo 8. No capítulo 8, versos 5 e 6. Capítulo 8, versos 5 e 6. Lembrando que o 5, eu vou começar a ler da segunda parte, onde está descrito aí, esposo. Debaixo da macieira te despertei, falando para sua amada. Ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte até aí. A mulher toda romântica, apaixonada, pensando no perfume, pensando ali nos romances, muitas coisas que, pensando no campo da fantasia, e assim ela começa a olhar o seu futuro amado. E de repente ela não para perguntar: que tipo de esposa você espera? Nesses dois textos podemos pensar, ele estava procurando uma esposa, a igreja, o texto deixa claro isso, à semelhança da sua mãe. Percebe? Ele diz assim, Marcial: olha, debaixo da macieira te despertei, ou seja, eu te conheci no mesmo lugar que a sua mãe conheceu o seu pai. Olha que coisa romântica. Romântica para ele. Para ele é romântico. Será que era essa a expectativa que ela estava construindo acerca do seu futuro esposo? E o problema é quando não é. Porque depois que casa, não pode devolver. Por isso nós lembramos o texto, quando Paulo escreveu, que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Talvez por isso, nos gabinetes pastorais, a gente atende tantas esposas frustradas, cansadas, sofridas, para não dizer aquelas que apanham de maridos crentes. Uma outra pausa, eu fui pastor numa igreja e lá eu recebi uma família que havia deixado uma igreja evangélica anterior porque, infelizmente, um escândalo que lá aconteceu e ela, no caso daquela família, a esposa, uma mulher muito inteligente, cética,
frequentou alguns anos a igreja e depois o escândalo era, o pastor foi pego em adultério, estava 2 anos com um caso extraconjugal, ovelha da igreja dele, e quando ele foi descoberto, ele não confessou, ele foi descoberto, foi flagrado. No domingo seguinte, para não perder a igreja, sabe o que ele fez, Rafael? Ele foi lá na frente e falou assim: o diabo me deu uma rasteira, irmãos. E sabe, eu quero convocar um santo jejum para a igreja me ajudar a reconstruir meu ministério. Opa, pera lá, como assim? Assuma. E na cara dura ele queria dar uma carteirada na igreja. Na maioria conseguiu, não naquela família. Catou a família e foi para a igreja onde eu era pastor. Sabe como é o jogo masculino? É assim. Por isso o homem teme a mulher independente, inteligente, a mulher que não aceita viver debaixo do pesado jugo masculino. E nisso, vou terminar essa primeira divisão. É muito importante que você, mulher, sim, se apaixone, viva a sua paixão, mas não permita que a sua paixão segue a sua razão. Não permita. Porque permitir é aceitar a condição de dominada até os últimos dias da sua vida. Um segundo momento. Só existe vida real, mas a fantasia a torna menos insalubre. Sim. Só existe uma vida real. A gente que fica idealizando. Ah, se o mundo fosse diferente. Ah, se o meu casamento fosse assim. Ah, se a minha vida fosse daquele outro jeito. Ah, se a minha casa fosse assim. Isso é coisa da vida humana. Podemos sonhar, podemos fantasiar, sim, mas a vida é real. E nessa comparação, quero que você repare, voltando lá para o texto, no capítulo 1, olha que coisa interessante, a visão de uma mulher e a visão de um homem. Na visão da mulher, veja só, no verso 5, estou morena e formosa, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Aqui um primeiro momento, nessa segunda divisão, olha, o que ela quer dizer? Olha, eu estou preta, minha pele está queimada, porque afinal de contas, sim, eu estou na África, no Egito, mas olha, a minha condição de ser de uma família, de uma tribo beduína, uma vida difícil, ganhar a vida no deserto, assim era a cultura dos beduínos, mas olha, nada me impede de sonhar com as cortinas e os pavilhões do lindo palácio do Egito. Assim é a mulher. Não é porque a vida é difícil que eu vou perder a minha ternura. Ela vai dizer exatamente isso. Olha, eu estou morena, formosa, na região do Egito, ele fala, ó filha de Jerusalém, como em Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Não é porque a dificuldade da vida que acomete a homem e a mulher, que a gente vai perder a ternura, a fantasia, os sonhos de uma vida melhor, de um casamento melhor. E não necessariamente significa trocar de esposa ou de esposa, mas tornar o seu casamento, ainda que em sonhos, ainda que numa vida real tão difícil, um casamento melhor, uma vida melhor. E o texto faz questão de dizer a dominação masculina também naquele período. Veja, verso 6 diz assim: não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. Fazer uma pausa aqui. Por que os filhos de minha mãe, pastor? Os irmãos mais velhos dela de outro casamento da mãe. Que quando jovem moça, apaixonada, os homens da casa disseram, não, você não vai namorar esse homem. Quem nunca passou por situações assim em família? E para proibi-la da paixão, do casamento não encomendado, o que fizeram? A colocaram numa outra vinha. E o texto faz questão de dizer, olha, ela também era herdeira. Veja na parte final do versículo 6, a vinha, porém, que me pertence, eu não pude guardá-la.
Então o desejo de domínio masculino da mulher é sempre do começo. A presbítera Jaqueline leu o texto mesmo antes da queda, ou pelo menos antes de serem expulsos do paraíso. Adão, o que fizeste? Eu não, ou a mulher que o Senhor me deu. Isso é clássico, essa frase. É clássica. O que fizeste? Eu não, ou a mulher que o Senhor me deu. Ela era, o caso do texto, uma mulher independente, tinha propriedade. Mas, no entanto, a dominação masculina fez o quê? Você não vai namorar e você não vai fazer uso da posse que você tem, que é a sua vinha. Colocaram ela em outro lugar. Vamos terminando? O verdadeiro empoderamento feminino só ocorre quando a mulher conquista a sua autonomia. A autonomia, vou terminar pegando pesado. Autonomia sobre o seu próprio corpo, autonomia sobre a sua vida espiritual e autonomia sobre a sua vida financeira. Essa é a verdadeira mulher, talvez, do século 21. Ela casa se ela quiser casar. Se ela entender no seu coração de crente que o casamento é uma opção para ela. Ela terá filhos se ela achar que isso é o que ela quer ter. Até porque, irmãos, irmãs, alguns outros filhos das trevas com os quais a gente pode aprender se entender que é um ensino aproveitável. Criticando a mulher dominada, Michel Foucault disse: corpo domesticado, esposa, mãe, doméstica, crente e recatada. Tem muita mulher que gosta de ser assim. E quando gosta de ser assim, a gente respeita. Deve ser respeitada. O problema é quando ela quer criticar as mulheres independentes. Freud, falando sobre Ida Bauer, a descreveu como forte, corajosa, livre. Pastor, mas quem foi Ida Bauer? Uma adolescente de 15 anos que ele orientou no seu gabinete. E nas conversas que tinha com Ida Bauer, Freud percebeu que ela estava sendo assediada por um tio mais bem idoso, com mais bem idade do que ela. E quando ela percebe que o analista descobriu do que se tratava, e o que ela tinha, pastor, para procurar um analista? Tinha tosses e tiques constantes. E qual era a causa, Bruno? É que ela estava apaixonada pelo seu tio, uma paixão proibida. Ela rompeu as análises, as terapias, brigou com o pai que a impedia de namorar, o irmão dele, que era o tio dela, e ela foi viver um amor até os últimos dias da sua vida. Leandro Carnal, ateu, disse assim sobre as mulheres: vocês não são obrigadas a serem mães. Até porque, se o planeta Terra tivesse 4 bilhões de habitantes, portanto, a metade, ainda assim o planeta Terra seria superpopuloso. E ele conclui essa frase: o mundo não precisa da sua maternidade. Você, mulher, não é obrigada a ser mãe, a não ser que você queira. Aí é diferente. Damares Alves, ministra, ex-ministra e agora senadora, diz: mulher veste rosa. E quem acha que deve, a mulher que acha que deve vestir rosa, qual o problema de vestir rosa? Mas precisa ser uma escolha consciente. Eu quero, aliás, tem algumas aqui, né, Vasti? E tem a presbítera Marlene também. Precisa ser uma escolha, mas não uma determinação da cultura, sobretudo da cultura masculina. Que essas palavras, irmãos e irmãs, que não são doutrinárias, mas são palavras de orientação para todos nós. Homens, não temos permissão divina para dominar as nossas esposas, as nossas filhas, quem quer que seja, muito menos aquelas que são parte tão importante da nossa vida. E a vocês, mulheres, conquistem sim isso.
a sua autonomia. Você, a sua alma não pertence ao seu marido. A sua alma, mulher solteira, não pertence a um homem. Deus te criou livre. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe, em nome de Jesus.